Gravação iniciada. Retomando os trabalhos da sessão do dia 12 de novembro de 2020, início às 9 horas. Próximo item da pauta ser julgado, item 98, pro banner plotagens. É o recorrente, processo da minha relatoria. Também mais um caso de exclusão do Simples Nacional, só que esse aqui é por retirada, por inclusão de sócio. Na verdade, é um pedido de reinclusão, ele tinha sido excluído por ter sido incluído no seu quadro social um sócio pessoa jurídica. O pedido de reinclusão no Simples se deveu ao fato de que a empresa for excluída do regime a partir do 1º de 8 de 2012, em fase da inclusão de um sócio pessoa jurídica em seu quadro social, mediante a retirada da pessoa física, senhor Rodrigo Cavalari, que cedeu parte das cotas daquela pessoa jurídica. O recorrente alegou que a venda das cotas pelo sócio, a pessoa jurídica, foi rescindida em face de inadimplemento contratual das obrigações assumidas pela empresa cessionária, de modo que a se retirou da sociedade em 11 de setembro, com o retorno do antigo sócio ao quadro social. O pedido restou indeferido pela DRF. Eu abordo as alegações no voto, eu acho que dá para ir no voto. A questão que ele alega é exatamente o sócio vendeu as cotas, mas foi rescindida essa venda e teria retornado à situação original. Então, o recurso é tempestivo e ele com isso atender os pressupostos. A recorrente alega que a operação de transferência de cotas do seu sócio Rodrigo Luiz Cavalari para a pessoa jurídica Supre e Companhia foi desfeita, de sorte que cessou o motivo que deu causa à exclusão da empresa do Simples Nacional. Sustenta que, com o distrato, a situação do seu quadro social retornou ao seu status quo ante. Examinando-se as alterações contratuais juntadas aos autos, verifica-se que, na sexta alteração, o sócio Rodrigo Luiz Cavalari se retirou da sociedade mediante a venda de suas 5.000 cotas, sendo 2.500 cotas para a outra sócia, Idalina Micheluzzi, e 2.500 cotas para a empresa Supre e Companhia. Segundo o disposto na cláusula primeira, o cedente das cotas deu plena, geral e rasa quitação a cessionária sobre as cotas vendidas. Eu transcrevo aqui copio a alteração. Aqui você vê, o senhor Rodrigo Luiz Cavalari declara ter recebido todos os direitos e haveres perante a sociedade, das cotas e tal, nada tendo a ver sobre elas a reclamar, seja que título for, nem da cessionária nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e rasa e irrevogável quitação. Pelo que consta da referida alteração, o negócio de compra e venda realizado das cotas pelo ex-sócio, a concessionária, aliás, restou perfeito e acabado, com as duas partes tendo recebido o que lhe direito, o adquirente as cotas sociais e o cedente o preço fixado pela cessão. Não obstante, alguns meses depois do negócio realizado, aqui não é alguns meses, né? Acho que é bem curto o prazo, acho que um mês depois, né? Vou voltar aqui só um pouquinho, porque aí eu já corrijo. Pouco mais de um mês. Voltando, só corrigir isso aqui, pouco mais de um mês depois do negócio realizado e já tendo sido a empresa excluída do Simples Nacional, foi registrada a 8ª alteração, que dá conta do retorno do sócio à sociedade, devido à não quitação das cotas pela empresa Supre, conforme se extrai da cláusula primeira. Também transcrevo aqui. A empresa Supre se retira da sociedade, declara estar ciente que o não pagamento das cotas negociadas pelo Rodrigo torna nulos e quaisquer haveres, direito de haveres perante a sociedade. A situação acima retratada revela que um dos documentos parece ter sido descolado da verdade dos fatos. A cláusula contida na sexta alteração contratual não deixa dúvidas de que a venda das cotas se consumou de forma definitiva, sem qualquer condicionante. Desta feita, sobre o par da lei civil, não há dúvidas que a cessão das cotas feita originalmente estou perfeita e acabada, produzindo os efeitos que delas decorrem para todos os fins. Assim, o posterior desfazimento do negócio por parte do sócio, seja pela não quitação do preço, como se declara na 8ª declaração, seja por qualquer outro motivo, somente produz efeitos perante terceiros a partir de sua assinatura e registro no órgão competente.
Exceto que o retorno de sócio pessoa física e a retirada da pessoa jurídica do Código Social viabiliza o reingresso da empresa no Simples Nacional, mas apenas para o futuro e nas condições que a legislação determina. Ou seja, a partir do mês de janeiro do ano seguinte é o da exclusão, 2013, que aliás teria sido feito pela contribuinte segundo o acordo recorrido. Assim, o não deferimento da inclusão retroativa do Simples Nacional, no período em que a empresa teve uma pessoa jurídica como sócio e seus quadros, não viola de forma alguma as disposições da lei civil que rege as relações contratuais. Ao contrário, dá-lhe consequência e aplicação conforme dela é próprio extrair. Também não existe violação ao artigo 179 da Constituição sobre tratamento diferenciado, favorecido às micro e pequenas empresas. É que uma das condições da Lei Complementar 123, que instituiu o regime, é não ter outra pessoa jurídica com participação em seu capital social, conforme dispõe aí o dispositivo transcrito. Tal previsão conduz também à rejeição da alegação da recorrente de que não existe previsão legal no sentido de obstar a reinclusão da empresa no Simples. Como se viu, no período que a empresa teve uma pessoa jurídica como sócia em seus quadros, existe vedação legal expressa no sentido de vedar a pretensão da recorrente. Uma vez excluído do regime, a partir do mês de agosto, seu retorno só se viabilizou com a exclusão da sócia pessoa jurídica a partir do mês de janeiro do ano seguinte, conforme já observado. Todo esse procedimento no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Uma divergência? Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. No item 98. Item 99, recorrente Jesué Teixeira de Souza, relator Gustavo. Simples nacional, exclusão, existência de dívidas com exigibilidade não suspensa. Sua defesa, o contribuinte sustentou que as dívidas se referiam aos autos de infração relativos à falta ou atraso na entrega de GFIP, os quais foram objeto de impugnação administrativa endereçada ao PA de número tal. Assim alega que os débitos seriam inexigíveis. Por 49,50 foi proferido um despacho por parte da unidade de origem em que ela, sem se reportar as razões da empresa, testou a regularidade do ADR. Estado a se pronunciar sobre o caso. Hoje, por bem julgamento procedente a manifestação do insurgente, ao exclusivo argumento de que a impugnação oposta nos autos do PA tal não teria sido admitida, sorte que tal defesa não suspendeu a exigibilidade da dívida em exame, tendo o aludido processo, inclusive, sido arquivado. O interessado foi intimado do resultado julgamental e afirma que teria requerido o desarquivamento dos autos do PA tal, afirmando mais que, ante a morosidade da Receita em apreciar o pedido de desarquivamento, não teve a oportunidade de oferecer até então uma nova impugnação. Vocês querem que eu leia? Porque, na verdade, eu estou indeferindo, estou julgando procedente, negando o provimento, porque ele confessa que a impugnação dele não foi recebida, o processo já teria sido arquivado, que ele pediu o desarquivamento, mas isso não suspende a exigibilidade do crédito, nem tem notícias de que ele tenha ofertado uma nova impugnação nos autos. Ou seja, a dívida está em aberto. Aí no finalzinho eu falo. O fato, e para resumir, é que a empresa ora insurgente tinha débitos exigíveis que deram causa da sua exclusão, não tendo tomado nenhuma medida eficaz para regularizar as tais pendências, nem mesmo após o decurso do prazo, que alude ao artigo 31, parágrafo 2º. E aí eu nego provimento. Vocês entenderam? É isso. Ele pediu que desarquivamento de processo do que de auto-infração? A auto-infração pela multa, a impugnação que ele tinha oposto tinha sido inadmitida e o processo foi arquivado. O débito ficou em aberto. Aí ele falou que, ante esse fato, ele pediu desarquivamento, e que esse pedido de desarquivamento, para que ele pudesse oferecer uma nova impugnação, não teria sido... Lá naquele processo. Sorry. Todos de acordo, então, relator negando provimento no item 99. Por unanimidade de votos, negado provimento. Encerrar minha cota aqui. Item 100, recorrente Carman Contabilidade. O
Carman, não sei exatamente. Esse caso aqui também é a exclusão do simples em face da existência de débito sem exigibilidade suspensa. Cientificado do acordo recorrido, a contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual repete as alegações apresentadas na manifestação de conformidade, aduzindo, em relação à decisão recorrida, que a mesa de aula disposto no artigo 2º da Lei 9784. Tá, mas o que ele alegou antes? Vamos ver aqui. Na manifestação, ele alegou que parcelou as inscrições através do parcelamento instituído pela Lei 11.941, que até a consolidação do parcelamento efetuou o recolhimento das antecipações. Quando ocorreu a consolidação, as antecipações já eram suficientes para a liquidação do débito. Por um mero erro, quando a indicação da quitação do débito, o interessado não teclou o OK na tela, o que de per se implicou em desconsiderar todos os recolhimentos por ela havido, persistindo no sistema do débito originário, que o órgão fazendário, de sua vez, indeferiu o pleito em referência sobre o fundamento que a autora não deu OK para confirmar os dados de inscrições parceladas, que em que pese o pagamento efetuado pela interessada e a quitação reconhecida pela RFB, essa foi indeferida por falta de um OK, que o indeferimento perpetrado pelo órgão fazendário fere os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, que não existem débitos que ensejaram a exclusão dos simples. Vamos ao voto. A recorrente contesta o fundamento da exclusão, alegando que efetuou o parcelamento dos débitos indicados no ato de exclusão nos moldes da Lei 11.941, e efetuou os pagamentos até a data da consolidação, que seriam suficientes para sua quitação integral, teria sido atestado no próprio sistema da Receita. Ocorre que inadvertidamente cometeu equívoco no momento da consolidação do débito, que implicou em desconsiderar todos os recolhimentos feitos, persistindo no sistema débito originário. Apreciando as alegações da recorrente, o acórdão recorrido se manifestou. E aqui. De plano, há que se ressalvar a incompetência desse julgador para apreciar pedido de consolidação manual. Trata-se de exclusão do simples por existência de débitos. Preliminarmente, no que se refere à alegação do interessado, que o indeferimento do pedido de consolidação manual pelo órgão fazendário, Procuradoria, fere preceitos constitucionais, não compete a essa autoridade administrativa se manifestar sobre constitucionalidade e legalidade de lei. Essa competência é atribuída pela Constituição em caráter privativo ao Poder Judiciário. Ademais disso, somente a PFN poderia se manifestar acerca de atos de sua autoria. A existência de débitos perante a Receita, a Fazenda Pública, constitui vedação em ingresso no simples. Prazo para regularização das pendências motivadoras da exclusão em 30 dias. A consulta ao relatório da PGFN, emitida em 20 de 2013, vê-se que as inscrições que motivaram a exclusão estão na situação ativa ajuizada. Consulta ao sistema da RFB, PAEX, vê-se que há 2 pedidos de parcelamento para os débitos inscritos em dívida, com base na Lei 11.941, débitos junto à PGFN e débitos junto à Receita. Os referidos pedidos de parcelamento junto à PFN foram rejeitados por falta de informações na consolidação. Na informação de folhas tais, a PGFN esclarece que o pedido de consolidação manual do interessado foi negado por ter sido pleiteado após o prazo permitido pela legislação. Portanto, os débitos motivadores da exclusão não foram objeto de parcelamento pela Lei 11.941. Note que o interessado, mesmo com parcelamento rejeitado, efetuou diversos recolhimentos sobre a Receita 1204. Assim, como não restou comprovado que os débitos que deram a causa de exclusão foram liquidados ou estão com exigibilidade suspensa, mantém o ADR. Aí volto ao meu voto. Pelos elementos juntados aos autos, verifica-se que o contribuinte dirigiu o requerimento à PFN, no qual solicitou a consolidação manual do parcelamento da Lei 11.941/2009 e a baixa das inscrições, o que restou indeferido conforme histórico do requerimento. Colo aqui a tela da PFN. Foi, portanto, indeferida a solicitação de consolidação manual, mantendo-se os débitos inscritos. Mas pode perder de vista que o parcelamento de débitos, com base na Lei 11.941, propiciava a redução de multas e juros incidentes sobre os débitos parcelados na modalidade. É o que se extrai na tabela contida na prestação de informações necessárias à consolidação. Também mostro aqui. Desta feita, em que pese a recorrente tenha efetuado pagamentos antes da consolidação, que seriam suficientes à quitação dos débitos com redução de multa e juros, ao não concluir a consolidação, conforme expressamente advertido abaixo na tabela, tais consectários são restabelecidos, conforme dispõe o artigo 1º, parágrafo 14 da Lei 11.941. Transcrevo aqui o dispositivo.
A exigência relativa à consolidação de débitos com vista ao deferimento do parcelamento foi disciplinada pela portaria conjunta tal. Também transcrevo. Aqui destaco o parágrafo 3º, que diz que a não consolidação implica em cancelamento do pedido de parcelamento. Assim, ainda que possa parecer injusto, uma vez que não concluídas as formalidades estabelecidas com vista à consolidação dos débitos, o pedido de parcelamento restou cancelado, de sorte que, ainda que se considere os pagamentos efetuados pelo contribuinte, que surgirá débitos remanescentes concernentes aos acréscimos legais, que seriam reduzidos com base na lei que instituiu o referido parcelamento especial. Não existe razão, a recorrente questiona tanto o procedimento da autoridade administrativa quanto o entendimento do colegiado recorrido, que, ao seu ver, desrespeitou o artigo 2º, inciso 1 da Lei 9784. A lei e o direito foram observados no caso concreto, tendo sido obedecidos os regulamentos estabelecidos nos atos legais e normativos acima citados. A alegação de falta de razoabilidade e proporcionalidade pelo indeferimento do parcelamento não pode ter eco no presente processo de exclusão, que é mera consequência da decisão proferida pela PGFN no âmbito de suas competências, ao apreciar o pleito formulado pelo contribuinte e confirmação manual da consolidação, ainda que intempestivo, e a restou indeferido. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Aqui, é verdade, ele foi pagando, mas tá lá, é aquela situação que está lá no outro órgão, o outro órgão apreciou o pedido e confirmou a não consolidação. Né? Então, eu entendi que aqui não tinha como... Pelo que eu estou vendo, que não consolidou o parcelamento porque ele não prestou umas informações no prazo, é isso? É que tinha aquele prazo, né, ele ia pagando, depois ele tinha que prestar uma informação da consolidação. Ele alega que o valor que ele pagou já era suficiente, mas era suficiente se desconsiderado a multa. Né? Faltou o ok. Faltou o ok. Essa questão de consolidação, a pessoa tem que estar atenta, né? Não, isso aí... Muita gente vale se consolidar muito, sim. E teve um período de refis, que foi ali por 2012, que deu muito problema na consolidação do parcelamento. Só que as pessoas sabem que tem que consolidar, senão o parcelamento não está ativo. E naquela época teve uma enxurrada de mandado de segurança para tentar reincluir, foi um caos. Sim. Você tem um erro de contabilista também, né? Eu tenho um amigo que pagou tudo também. Sim. Eu passei perdeu. Com cliente. Ele pagou tudo, eu estava pagando quase tudo lá. Então, todos de acordo? Né? Item 90, item 100, então, unanimidade de votos, negado provimento. E tem agora, olha, Paulinho vai entrar no jogo. Vou quebrar a tabela. Vai quebrar a tabelinha. Item 101, então, terceiriza a distribuidora de materiais elétricos. Esses aqui são dois, né, Paulo? Eu acho que eu juntei eles por causa da omissão de receitas, né? O lançamento, o próximo processo é um lançamento decorrente dessa exclusão do Simples Nacional. Tá, aí você vê a ordem. A exclusão é decorrente do lançamento ou o lançamento é decorrente da exclusão? O lançamento é decorrente da exclusão. Então, é recurso voluntário também de exclusão do Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro de 2003, por incorrer na hipótese prevista no artigo 29, inciso 8, houver falta de escrituração do livro caixa ou não permitir identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Conforme apontado na representação, essa seria a situação do livro caixa apresentado pela recorrente em relação ao calendário de 2003, conforme cópia constante às folhas. A situação motivadora da exclusão foi confirmada no parecer, provocando a emissão do ato declaratório. Certificado referido ao ato, a recorrente apresentou impugnação, no qual alegou que seu livro caixa continha toda a movimentação bancária devidamente conciliada, que atendeu a todas as intimações da autoridade fiscal, de modo que haveria desproporcionalidade. Estaria apresentando uma versão atualizada do livro caixa, a qual permitiria identificar toda a movimentação financeira do período sob fiscalização. Haveria nulidade na decisão administrativa, pois assentaria a exclusão em situação fática desprovida de reserva legal para configurar a causa de exclusão da empresa do Simples Nacional. Não entendi muito bem, por isso que eu transcrevi aí. Haveria afronta aos princípios da administração pública estabelecidos no artigo 2º da Lei 9784.
A decisão de primeira instância rejeitou preliminarmente a nulidade, posto que não é evidenciada a incidência das hipóteses previstas na legislação. Quanto ao mérito, apontou-se que o livro caixa apresentado pela recorrente, nem mesmo na versão atualizada, não permitiria identificar com clareza sua movimentação financeira e bancária. Recurso voluntário, basicamente ele repete as alegações, atacando ainda a decisão de primeira instância, na qual se verificaria a ausência de razoabilidade, proporcionalidade, respeitando para a defesa o interesse público na fundamentação consignada. Sendo o recurso, preliminar de nulidade, eu estou rejeitando, porque eu entendo que não se enquadra na situação do 59.2, considero infundadas as referidas alegações, na medida que o exame dos autos revela o absoluto respeito ao direito de defesa, a decisão recorrida não contém qualquer inovação à constatação que levou à exclusão do Simples Nacional. Foi por meio do termo desse procedimento intimada a apresentar o livro caixa que contenha toda a movimentação financeira, incluindo a bancária. Ante a apresentação de livro que não conteria a referida movimentação, foi desencadeado o presente processo de exclusão do Simples Nacional, no qual foi garantida a apresentação dos recursos cabíveis, nenhuma violação à ampla defesa, portanto. Quanto à decisão recorrida, o trecho destacado pela recorrente apenas contém, ante a afirmativa de que o livro caixa apresentado conteria a movimentação financeira e bancária, uma exemplificação das informações que não constam no referido documento. Não se inova na constatação, apenas refuta-se a alegação de defesa. Depois rejeito a alegação de nulidade. Ok, todos de acordo? Pode seguir? Motivo da discussão. Como já descrito, em resposta à intimação à autoridade fiscal, a recorrente apresentou o livro caixa de folhas 3 a 12. No referido documento, é possível se constatar lançamentos de entrada e saída do caixa da pessoa jurídica. Referido, ficou de novo aqui referido, deixa eu marcar só aqui para eu discutir depois. Não é possível se verificar, em regra, se os recursos são pagos, recebidos, a partir do caixa da pessoa jurídica ou de suas contas bancárias. Há, contudo, registros de lançamento correspondentes à movimentação bancária, a exemplo dos resgates e aplicações em CDB. Recorrente, desde a impugnação, sustenta que o livro caixa contém toda a movimentação bancária conciliada. Apresentou, inclusive, versão atualizada do livro caixa. O texto entre as versões apresentadas evidencia que o documento apresentado à autoridade fiscal não continha toda a movimentação financeira da pessoa jurídica. Apenas, a título de exemplo, a primeira versão, a como entrada no mês de janeiro, em 2 de 2 de 2013, receitas provenientes da Prefeitura Municipal de Pelotas no valor de R$ 61.800. Na versão atualizada, há 4 recebimentos de diferentes fontes pagadoras, que totalizam R$ 57.376. Saldo final das aplicações em CDB, registrado na versão atualizada, 697 mil, quando comparado àquele registrado no livro apresentado à autoridade fiscal, 337, é mais uma comprovação cabal de que a movimentação financeira da recorrente não estava registrada nesse documento, que pode ser percebido com a continuidade do contexto entre os documentos apresentados. Finalmente, o simples fato de o saldo anterior ao ano de 2003 ser de 4.400 no livro caixa, e que em 2 de 1 de 2003 é realizado resgate da aplicação CDB no valor de 17.600, já revela que aquele documento não contém toda a movimentação financeira e bancária da recorrente. Não é possível se acatar a argumentação da recorrente no sentido de que a exclusão do Simples Nacional seria medida desproporcional e de que deveria lhe ser assegurada a possibilidade de apresentar o livro caixa contendo toda a movimentação financeira e bancária. A manutenção do referido documento, contendo todas as informações, é um dever das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, conforme o artigo 26 da Lei Complementar 123, em especial o parágrafo 2º do citado dispositivo. Eu transcrevo. Aí porque a cláusula expressa de exclusão do Simples Nacional do optante que não cumpriu o referido dever. Eu trago o artigo 29, inciso 8, que foi o que fundamentou. Análise acerca da proporcionalidade e razoabilidade da referida medida não é matéria de competência da autoridade tributária, nem do julgador administrativo, que está vinculado à aplicação da lei. A corrente não traz provas de que o seu livro caixa inclui toda a movimentação bancária, financeira, inclusive bancária. Pelo contrário, apresenta elementos probatórios que atestam o acerto da constatação da autoridade fiscal, pelo que deve ser mantida a sua exclusão do Simples Nacional. Ademais, ainda que se admita que a versão atualizada do livro caixa atende aos requisitos legais, a sua apresentação posterior à exclusão não tem o poder de invalidá-la, em linha com o que ocorre para a tributação pelo lucro arbitrado devido à ausência de apresentação dos livros contábeis, conforme súmula CARF número 59.
suposto pode por rejeitar a preliminar nulidade, quanto ao mérito negar provimento ao recurso voluntário. Ok, algum questionamento? Todos de acordo com o relator? Então, por unanimidade de votos, rejeitado a preliminar nulidade, no mérito negado provimento ao recurso do item 101. Vamos ao outro processo vinculado, Paulo. O outro é justamente o lançamento que foi feito subsequentemente à exclusão. A decisão da DRJ julgou improcedente a impugnação. O presente processo se originou de autos de infração de RPJ, CSLL, PIS e COFINS em relação aos períodos do ano calendário 2003. Conforme detalhado no relatório, citados autos de infração foram lavrados após a exclusão da recorrente simples nacional, razão da incidência no artigo 29, inciso 8. A partir do cotejo entre as notas fiscais e livro registro de saídas apresentados pela recorrente e os valores de receitas brutas mensais informadas à Receita Federal, constatou-se a insuficiência de declaração em relação aos meses do ano calendário de 2003, à exceção do mês de maio. O orçamento foi realizado com base no lucro arbitrado e apuração cumulativa da COFINS e da contribuição ao PIS, com base no artigo 530, inciso 3 do RI 99. Certificado da autuação, a recorrente apresentou a impugnação, no qual alegou que os autos de infração não poderiam ser lavrados na pendência da decisão administrativa relativa à exclusão do Simples Nacional, o que os tornaria nulos. As diferenças apuradas no procedimento fiscal deveriam ter sido tributadas segundo o regime a que estava vinculada, ou seja, o Simples Nacional. A multa imposta teria natureza confiscatória. Na primeira instância, rejeitou-se preliminarmente a nulidade suscitada, posto não evidenciada a incidência nas hipóteses previstas na legislação. A tal mérito, notou-se inexistir previsão legal de que seja necessário se aguardar a definitividade da exclusão do Simples Nacional para que se possa realizar o lançamento de ofício com base em outra forma de tributação. Pelo contrário, o lançamento necessita ser realizado de modo a evitar a decadência do direito de construção do crédito tributário. Em relação à multa aplicada, teria sido observado estritamente o que estipulado na legislação. Eu trago a ementa. Após a ciência, apresentado recurso voluntário, no qual repete basicamente as alegações apresentadas na impugnação, sem repetir aquelas relacionadas à multa de ofício aplicada. Recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos, toma conhecimento, lançamento realizado. Embora não dedicando tópico específico à preliminar de nulidade, desde a impugnação a recorrente suscita que os autos de infração tratados no presente processo seriam nulos em decorrência do fato de que, antes da constituição do crédito tributário, seria necessário se aguardar a decisão administrativa definitiva em relação à sua exclusão do Simples Nacional. Assim, uma vez que continuava sujeita ao Simples Nacional, seria indevido o lançamento realizado segundo outra sistemática. A negação não merece acolhida, contudo. Ao vontade pela própria recorrente, de acordo com o artigo 32 da Lei Complementar 123, as microempresas ou empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Recorrente por meio do ato declaratório de folhas, foi excluído do Simples Nacional com efeito, de acordo com o contido no artigo 29, parágrafo 1º da Lei Complementar, a partir de 1º de janeiro de 2013. Não há que se confundir, portanto, os efeitos da impugnação ao ato de exclusão com a constituição dos créditos tributários relativos aos períodos posteriores à referida exclusão. Artigo 39, parágrafo 6º do referido diploma legal, permite-se ao Comitê Gestor do Simples Nacional estabelecer efeito suspensivo à impugnação em relação à exclusão, que veio a ser concretizado por meio do artigo 75, parágrafo 3º da Resolução CGSN número 94 de 2011. Sim, não há dúvidas de que a exclusão da recorrente do Simples Nacional somente se tornará definitiva ao término do processo administrativo que negar provimento aos seus recursos cabíveis. Tal fato, contudo, não implicará na impossibilidade de autoridade tributária, inclusive para prevenir decadência, como apontado na decisão recorrida, constituir os créditos tributários relativos aos períodos posteriores à exclusão de acordo com a forma de tributação adotada pela recorrente a partir daí. O fato se encontra consolidado na súmula CAF 77, a qual, embora relacionada com o regime tributário com Simples, permite estender a sua conclusão ao Simples Nacional. E aí eu trago a súmula.
Trocação realizada pela recorrente quanto ao artigo 151, inciso 3 do CTN, o artigo 33 do Decreto 7235, diz respeito à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, o que é decorrência natural dos recursos apresentados neste processo, e não se relaciona com a possibilidade de constituição dos referidos créditos. Existe, portanto, qualquer nulidade no lançamento. Quanto ao mérito do lançamento, a recorrente não apresentou qualquer argumento de direito ou de fato que se contrapõe à constatação de que havia receitas auferidas, mas não submetidas à tributação. Seu único argumento de defesa diz respeito à alegação de que as referidas receitas deveriam ser tributadas segundo o Simples Nacional, o que, obviamente, já está afastada pelas razões expostas ao se rejeitar a existência de nulidade no lançamento, e pela própria literalidade do caput do artigo 32 da Lei Complementar 123. Assim, mantida a exclusão do Simples Nacional conforme a decisão adotada nessa data por essa turma julgadora, no âmbito do processo administrativo tal, que é o outro, há que se manter o lançamento realizado em relação aos períodos posteriores à exclusão. Suposto fosse por rejeitar a preliminar nulidade, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar nulidade, no mérito negado provimento ao recurso voluntário do item 102. Com isso, a gente conclui a pauta iniciada às 9 horas. Pedir para interromper a gravação para a gente fazer o encaminhamento da sequência dos trabalhos.